Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Olá. Olá. Olá, Cati, Pedro, Maria, Sabrina, boa tarde. E Márcia Paulucci. Boa tarde, gente. Que legal estar aqui, Mari. Que legal, né? Outro dia o Matheus falou assim, quantas vezes você viu a Márcia? Falei, pessoalmente, acho que foram 2. Ele, nossa, mas parece que conhece a vida toda, né? Eu falei, tem essa. Pessoal, que bom que vocês estão aqui. Eu vou apresentar um pouquinho a Márcia, né? Como a gente se conheceu. Depois quero que ela se apresente também. Que aí é a visão que eu tenho e a visão que ela, né? Ela mesma se apresentando, o que ela acha bacana falar, né? Então, nós fizemos a formação da Academia do Psicólogo, né? Coach Psychology, em 2018, né? 17? 17, é verdade, 2018 foi quando o Rafa nasceu, verdade, foi 17. Aham. E a Márcia mora em Curitiba, eu tô morando em Ponta Grossa, e nós fomos fazer a formação lá em Floripa, porque a gente não é boba nem nada, né? Então nós fomos fazer a formação lá. E foi muito bacana, assim, porque a Márcia já tem uma grande experiência com coaching, e era a minha primeira experiência, então você via que ela já falava, assim, com propriedade, né? Aí eu olhei e falei, nossa, Primeiro eu falei, olha que mulher estilosa. Depois ela falando, tudo mais, eu falei, nossa, ela é inteligente. Falei, quando tiver uma atividade de roleplay, eu vou fazer com ela, que eu quero ver qual que é dessa mulher aí. Você nem sabia disso, né? Não sabia, tô sabendo agora. E aí teve uma oportunidade lá, e aí eu fui coach da Márcia e de mentirinha, e depois tivemos a oportunidade de ser coach numa fase muito importante da minha vida, quando eu estava esperando o Rafa, né, fazendo um planejamento da minha carreira, um planejamento da minha licença maternidade, né? E a gente sempre conversa sobre isso nos bastidores, e como foi algo que me ajudou e me ajuda, né? Colho frutos até hoje desse planejamento e dou suporte para terapeutas, né? E que a sua grande maioria são mulheres, né? E não sei como que é esse planejamento, se há um planejamento para a maternidade ou um adiamento, às vezes, da maternidade, né, em função do nosso trabalho como autônoma, né? E eu falei, tive um insight, falei, eu vou convidar a Márcia, né, Semana da Mulher, e acho que estaremos muito bem representadas com ela aqui, falando a respeito de carreira, planejamento, licença maternidade e tudo mais. Então, devido a, né, uma parcelinha, um pedacinho do que é essa mulher aí. Obrigada, Mari. Bom, eu tô tendo um pouquinho de delay, tá tendo com você também ou é só aqui, Mari? O que tá vindo para mim. E agora, melhorou? Eu baixei um pouco o meu som. Tá joia. Tá joia? Bom, então eu contar um pouquinho de mim. Eu sou psicóloga e realmente venho trabalhando com desenvolvimento de pessoas há bastante tempo, né? Já são 20 anos. Então, quando eu fiz a formação em Coaching Psychology, foi uma cereja no meu bolo, que eu já vinha confeitando de forma intuitiva, mas fui fazer porque eu tinha feito outras formações e me assustavam o quanto elas desconectavam, né, Maria? A pessoa, o terapeuta, da questão do coaching, e eu sempre integrei os dois e gostava muito disso. Então, hoje em dia, tenho trabalhado principalmente como autônoma, depois da minha gestação, né? Também percorri um caminho que me transformou. A maternidade foi um ponto, um marco muito forte na minha vida, porque a partir dela muita coisa pivotou, né? Eu tive que fazer produtos mínimos viáveis a todo momento. E aí eu fechei meu consultório, mudei de cidade, fui ter meu bebê perto da minha família. E aí, cada vez mais, eu fui descobrindo como vir a ser a profissional que eu sou, de uma forma que atendesse também a necessidade do meu bebê, né?
Então, eu tive um tempo depois do meu filho nascer, hoje ele está com 9 anos. Se a gente for pensar, depois que eu tive meu filho, eu trabalhei 5 anos como CLT e depois eu passei a ser CNPJ novamente, voltei a trabalhar como autônoma para conseguir trabalhar meio período e também atender as necessidades como mãe, porque também tem a peculiaridade de eu ser mãe carreira solo, né? Eu crio meu filho sozinha, lógico que eu tenho todo o suporte da minha família, inclusive minha mãe e minha irmã estão na live aí assistindo, um beijinho para elas, porque elas são muito companheiras. Né? E por sorte, família que dá apoio é maravilhosa, porque não são todas, né? Mas o bacana também é isso, né, Mari? É a gente ter consciência de quem é a rede de apoio, qualificar cada pessoa, compreender quem são elas e os limites de cada um, né? Então não é porque é mãe que vai ter que, é vó que vai ter que cuidar, não. Todas nós temos as nossas demandas, né? Então, desde que eu tenho trabalhado como autônoma, eu não tenho mais trabalhado com psicoterapia, eu trabalho mesmo com orientação profissional e orientação de carreira, o coaching de carreira especificamente, né? Que tem sido meus últimos 2 anos o que eu tenho mais feito. E trabalhar com autônomos, que é a minha grande paixão, porque existe a peculiaridade, se a gente não tiver uma capacidade de cuidar de si em todos os aspectos, se não tem para quem delegar marketing, não tem para quem delegar financeiro, então você tem que estar cada vez mais atento a tudo para conseguir manter os teus clientes, a experiência de todo mundo que se relaciona contigo, né? Então, eu gosto de trabalhar com essa área. Sim. E o que eu acho bacana, assim, do teu trabalho, e a gente estava até conversando esses dias lá no CrossFit, o pessoal falando, né? Ai, Mari, o que você acha de coaching? Aí tem aquela questão pejorativa, né? Que nós duas brigamos bastante para defender, né? Do bom profissional, né? Que tem bons profissionais e tudo mais. Eu peguei e falei, galera, é assim como qualquer profissão, né? Vai ter pessoas boas e terão pessoas ruins, e eu falo que é um diferencial mesmo o psicólogo coach, né? Porque quando eu fiz o processo contigo, não que outros coaches que não são psicólogos não tenham essa pegada, né? Mas eu me senti muito acolhida, não julgada, né? Várias características do psicólogo no meu processo de coaching de carreira, né? E isso eu coloquei aqui para a gente poder conversar um pouquinho dessa rede de apoio, assim, né? Como que você me ajudou com essa estruturação? Porque eu não sei se todo mundo que está aqui, acho que devem ter pessoas que vieram do seu público e do meu público, então tá meio misturado, assim, então vou falar um pouquinho. Eu tive que fazer vários arranjos, né, na minha carreira, em função, primeiro, né, do trabalho do meu marido, para conseguir acompanhá-lo e conseguir manter o meu trabalho, né? Então, trabalhar hoje 100% online, né? Foi um desses arranjos que eu falo, né? Meu marido muda bastante de cidade, né? E um primeiro trabalho de coaching que eu fiz com o Pedro Paulo, a quem eu sou muito grata também, que eu criei a facilitar para ter esse trabalho 100% online. Eu até brinco, o Matheus foi transferido para a China, sim, se tiver, hoje para a China acho bom não, né? Mas o lugar que tiver internet, a gente tá tranquilo, né? Porque hoje eu consigo ter esse deslocamento, né? Porque antes era ser companheira dele, querer ir junto, estar com ele, mas também ter a minha carreira, né, de ter que começar tudo de novo, estava ficando desgastante e pesado, e eu não queria mais passar por isso. E aí também na maternidade poder ter essa dedicação, né, para o meu filho. Então, igual hoje em dia eu trabalho meio período e o outro período eu consigo ficar com ele, né? E eu ouvia muito assim, mas vocês são loucos, vocês vão ter filho, e essa rede de vocês não têm ninguém aí na cidade, é só você e ele e tudo mais, né? Então, eu me recordo que durante o nosso processo foi bastante seguro, assim, eu pensar nessas possibilidades, assim, o que eu poderia fazer. Porque
por mais que seja psicóloga e parece que a gente fica com tudo distorcido, assim, né? Então, ter alguém que te ajude, te pegue na mão, principalmente quando você tá grávida, né? E que te fale dessas possibilidades, né? Vamos pensar no que pode fazer. Porque a gente fez até uma atividade sobre, era o meu centro, né? Quem eram os seus apoios, tanto na parte profissional, né? Quem era para mim foi muito significativo nesse sentido, né? Porque a gente fala que de separar a minha parte pessoal e profissional, eu falo que é só o nosso lado de organização, assim, que fala mais alto, mas na verdade é a mesma pessoa, né, Márcia? E durante a gestação, claro que tem hormônios, mas Uhum, continuamos operando, sabe? Então, uhum, quanto é importante ter alguém que realmente entende que sim, tem momentos que é difícil, que a gente se sente mais sensível, e como lidar com maior sensibilidade com os passos que têm que ser dados, né? Porque o mundo não fica cor-de-rosa, bonitinho e legal porque você está gestante. Não, tá? não, não. Então, eu gosto muito de conversar com as mulheres que estão nessa fase que podem ter filhos, se quiserem, e realmente pensar na carreira, porque é um contínuo. Você pode ter um empregador que tem leis que te obrigam a mantê-la empregada, mas você também pode optar em sair, né? Hoje em dia eu estou fazendo um processo seletivo que eu estou entrevistando uma pessoa, uma mulher que vai entrar em licença maternidade, mas ela está estudando uma movimentação para depois da licença, né? Então, a todo momento, quanto mais a profissional mulher sentir que ela tem a carreira na mão dela, que ela não vai se submeter, né, a situações assim, você não vira uma vítima ou alguém da margem, né? Então, manter essa autoestima é muito importante, mas sim, tem que compreender que vai pisar no freio, né, Mari? Volume de atendimento muda, então, você quer ser ousada, marcar muita coisa e não dar conta, ou vamos ser conservadores e garantir que vai atender com qualidade, né? Sim, sim. Então, são essas peculiaridades que é muito legal. E eu lembro quando tem os pensamentos mágicos, né, Mari? Não, eu vou fazer isso e daí o bebê mama de 2 de 2 em 2 horas. Lembra que a gente falava até sobre isso, né? O ideal é você pensar acima, não é bem assim que a criança faz, Sim, né? sim. Então, todas essas peculiaridades que, convenhamos, eu acho que é assunto de mulher mesmo, porque, de repente, um coach, até que é homem, por mais que tenha participado e seja ativo, essas peculiaridades não vai nem se ligar ou saber, e foi uma grande oportunidade, né? Eu acho da gente poder detectar o que é pensamento mágico, o que realmente dá para fazer, e você cada vez mais foi se preparando para começar a tua atividade com o teu bebê no colo e contato com a realidade, né, Mari? Sim, sim. Foi muito pé no chão mesmo, assim. Não foi nada de mundo de Poliana, não. Estava muito preparada. E uma das coisas que eu achava muito legal das nossos encontros era justamente essas puxadas, né, que você me dava, porque eu acho que eu sou muito do mundo mágico e você me trazia muito, né, mas Mari, vamos lá, vamos ver a realidade. Acho que eu não era muito terapeuta TCC comigo mesma e você me trazia mais pro vamos checar a realidade, vamos limpar o óculos, né, e olhar o que de fato está acontecendo, né. É. Eu lembro que ontem, quando a gente estava conversando, você me falou alguma coisa a respeito de como que você pensava a mulher no trabalho e depois uma mudança que você teve da mulher mãe no trabalho, que eu tinha achado interessante, né? Acho que é bacana falar um pouquinho sobre isso. A minha experiência da maternidade me conectou com a importância mesmo do que é entender o feminismo, né? Porque até aquele Uhum, momento eu era uma player como qualquer outro macho, né? Com perdão da palavra, mas é aquilo. Eu tinha coragem, eu trabalhava de madrugada, eu fazia qualquer coisa, eu trabalhava muitas horas. Aí, lógico, depois que o Marcelo nasceu, por mais que eu quisesse fazer todas aquelas coisas, eu também queria estar com meu filho, né? Então aí você começa a fazer escolhas. E eu lembro quando eu cheguei a ser convidada para assumir um cargo na empresa que eu estava na época,
e eu não tinha flexibilidade de mudança de cidade. E, na verdade, assim, eu tinha, desde que na negociação entrasse um valor financeiro que pagasse a conta a mais, porque eu ia ter que ter babá, né, outros serviços. Sim. E eu achei interessante que, na época, o meu gestor virou para mim e falou: Márcia, você vai ter que escolher o estilo de vida que você quer ter. Aí, naquele parênteses, eu pensei, tá, ele delegou a família dele para outra pessoa cuidar, porque é o acordo deles, mas eu não queria delegar para outra pessoa o cuidado do meu filho. E tomei para mim e falei, ok, né? Então foi um momento bem importante que eu aí tomei a decisão, me desliguei daquele trabalho, procurei um outro trabalho. E dali para frente, todas as experiências profissionais, eu prezava por empresas que compreendiam que eu era mãe solteira de uma criança de 2, de 3, de 4 anos, porque as necessidades são diferentes, né? E você aprende a lidar também com as imprevisibilidades são enormes. Quando a gente é mãe, parece que vem em dobro, porque né, não é só você. Você está pensando no que impacta a vida do outro. Então, por exemplo, eu estava super feliz num trabalho, a empresa foi vendida. E aí, a empresa que comprou tinha regras diferentes, cortou home office e me fez sentar 8 horas dentro do escritório, enquanto meu filho estava surtando na escola, porque não dava conta de ficar período integral, né? E aí é horrível passar por isso. Então, eu, como profissional, me sentia muito mal de ter menor qualidade nas minhas entregas e eu chegava em casa e via meu bebê mal. Então, ou meu filho que já estava com 3, 4 anos angustiado e sofrendo. Então, foi uma jornada que me fez perceber. Eu tinha outras necessidades. Sim, eu precisava entrar num estado, talvez aí eu falo muito de resignação, porque não é uma questão, resiliência eu tenho pra caramba, não tenho dúvida, mas a resignação, aprender a realmente a esperar um tempo e não ficar chateada com aquilo, não sofrer, porque eu também tive processos psicossomáticos, eu tive muito problema na pele, porque realmente eu estava em estado de ebulição, eu queria fazer várias coisas, mas a questão da maternidade me fazia preferir outras opções, porque eu pensava na minha qualidade de vida, na qualidade de vida do meu bebê. As empresas onde eu ia trabalhar, eu pensava no circuito escolinha, casa, quanto tempo eu passava. Eu passei a morar de aluguel para poder alugar coisas mais dentro do eixo, para evitar passar muito tempo dentro do carro, porque eu passei muito tempo, por exemplo, meu filho dormia durante o período de transporte da escola até em casa, e aí para ele beber, acordar e passar por todo o processo, eu percebi que, nessa casa não tá bom morar. Eu mudei, eu chegava em 10 minutos em casa, deu tudo certo. Então, é essa agilidade de pensamento que faz a mulher realmente assim usufruir dessa capacidade multitarefa que a gente tem, mas eu também sei que eu estou falando de um lugar de privilégio, porque eu sou uma mulher branca que teve acesso a estudo e que tem outras pessoas que dão apoio, né? Porque eu convivo com mulheres que não têm os mesmos privilégios que eu, né? Então, ainda assim, em tantos privilégios é difícil, aí a minha solidariedade, a minha sororidade veio num gás, assim. Sim. Eu escuto as mulheres, eu olho para elas e realmente a todo momento fico pensando como ajudar essa pessoa a perceber o seu potencial, né? Ainda que ela seja mulher e ainda que ela queira agora ter um bebê, né? Então... Sim, é bem interessante conseguir olhar para esses dois lados, assim, né, da questão, né? E você falou duas palavras que eu acho que foi mais importante para mim, que é a questão das escolhas e da liberdade, né? Antes eu via e ouvia muito, né? Nós somos muito essa construção, né? Na abordagem que eu utilizo, que é a TCC, a gente constrói crenças e essas crenças foram herdadas, né, da relação que a gente tem com a nossa família e tudo mais, né? E eu pude ter a minha mãe comigo por toda a minha infância, né? Eu falo que eu me recordo
do cheiro do suco de laranja que a minha mãe colocava na garrafinha para eu levar para a escola, sabe? A minha mãe nunca que eu levava salgadinhos e coisas para a escola. Minha mãe fazia esfirra, fazia coxinha assada, fazia é uma mulher cheia de prendas, né? Então eu tenho muito essa recordação da minha mãe ali, a gente chegando da escola, minha mãe fazendo a comida, trazia coleguinhas da escola para almoçar, minha mãe ali com a gente, né? Então eu tinha muito essa recordação. Só que ao mesmo tempo, também uma implicação de culpa de que eu abdiquei da minha carreira para que vocês pudessem crescer, né? Então, eu olho, né, com muito respeito para a mãe que eu tive, né, com muito carinho, né, quando eu falo que eu lembro de tudo isso, mas eu também não gostaria de fazer isso com o Rafa, né, no sentido de tipo, olha, quando você era criança, era bebezinho, eu abri mão de meio período da minha carreira, então assim, é uma escolha, eu escolhi, tá, porque é um projeto que também é um valor importante na minha vida, né, o meu filho e a minha profissão, e que a gente não precisa abrir mão nem de um nem de outro. É claro que hora a gente vai regar um pouquinho aqui, hora nós vamos regar um pouquinho ali, uma hora vai ter que dar um adubo um pouquinho mais ali, outra hora vai ficar a flor meio amarelinha no canto, mas a gente vai fazendo assim porque os dois, para mim, são valores muito importantes, né? O meu filho, o meu trabalho, né? E me parece que por muito tempo foi colocado que eu era um ou era o outro, né? E aí a gente até conversou a respeito os novos trabalhos, né? Nas novas formas de oferecer trabalho e quanto que isso facilita para que a gente consiga, né? Claro que nessa condição que você falou de privilégio, né? Que eu também me sinto assim. Até segunda-feira meu marido chegou ali para ele e falou assim, obrigada. Aí ele falou, por quê? Ficou sem entender. Eu falei assim, por proporcionar, né, tudo isso para nós, assim, né, de essa estrutura da gente conseguir criar o Rafa assim, né? Obrigada por eu passar a tarde, foi tão gostoso passar essa tarde com ele, brincando e tudo mais. Ele falou, não, isso é nosso, né? Então, eu me coloco nessa condição de privilégio também, de poder ter esse meio período, porque não é todo mundo, né, Márcia, que tem essa. A gente tá falando de escolhas e de tudo mais, mas tem pessoas que não têm essa escolha, né? Mas acho que não vamos entrar nisso, né? Assim. Mas a gente reconhece isso. Não estamos sendo hipócrita aqui dizendo, o mundo é maravilhoso e tal, tal, tal. É só você querer, não vamos aqueles papinhos de que a gente basta querer e tudo mais, né? Nós sabemos reconhecer tudo isso. Mas no sentido de que esse auto-sacrifício, sabe? Que então, assim, poder estar aqui, mas não quero ter esse auto-sacrifício, sabe? Quando eu te ouvi falando, até vem muito isso, assim, não quero fazer isso com meu filho. O processo de coaching durante a gestação ajuda você a perceber que você não vai fazer isso com você mesma, né? Sim, porque antes de você pensar no bem-estar da criança, existe o bem-estar teu, só que todo o processo de gestação, o jeito que a sociedade vai lidando com a mulher, eu brincava em alguns momentos, por exemplo, na minha gestação, a ironia me salvou várias vezes de situações chatas, e eu falava, gente, eu estou vivendo um momento de incubadora. Parece que o povo se preocupa em como está o bebê, o que está acontecendo, né? Mas ninguém conversa comigo. E aí a gente vai se despersonalizando como pessoa também, a nossa identidade vai se transformando. Só que daí, lógico, vive todo esse processo ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, tenho meta para cumprir, tenho faturamento para bater, porque senão não pago minhas contas. Então, essa dupla que a gente faz, né, Mari, da parceria durante o coaching, para realmente, assim, eu tenho essa situação, a minha necessidade é tal, quais são as minhas possibilidades, e realmente eu lembro quando a gente começou a discutir sobre que tipo de serviço ia oferecer, para quem ia oferecer, o quanto foi importante a gente vencer aquela ideia de escassez do gênero, Márcia, mas se eu cobrar tanto, será que vai? Menina, vamos ver se vai, tem que ter, se não pagar, não vai ter, então, né? E é esse risco calculado que a gente foi fazendo e foi criando cenários para você imaginar como é que ia ser, ajustar o teu tempo,
a remuneração de uma eventual babá ou de alguém que limpasse a tua casa, todas as tarefas que eventualmente a gente acumula além de todas as outras, porque por mais que a gente viva com mais pessoas na casa, ainda é comum no Brasil a maior parte das tarefas domésticas serem das mulheres, né? Os homens estão se conscientizando e saindo disso, felizmente, mas é tudo coisa que a gente tem que ponderar. Então, não é só pensar também na minha carreira lá no meu crachá. Tem todos esses papéis da mulher que ela tem que considerar que vão se transformar durante a gestação e a partir do nascimento também, né? Então, tudo isso a gente pode pensar. Pode. Era justamente isso, assim, né? De, Márcia, eu vou trabalhar tanto, eu gostaria de manter um faturamento tanto, então o que que eu posso fazer, né? Então, pessoal, para quem tá aí, eu acho que algumas pessoas vieram conversar comigo que estão grávidas ou que estão pensando, que não sei se estão assistindo aqui agora, mas que vão assistir depois. Eu acho que essa parte pode interessar bastante, que é a gente colocou na mesa, né? Então, o quanto que eu gostaria de faturar, qual seria minha carga horária, né? Antes do Rafa nascer, né? Então a gente não sabia se ia ter cólica, se não ia, como que eu ia voltar, quanto tempo, né? Voltei com 2 meses, né? A trabalhar, exatamente 2 meses. O fato de trabalhar em casa, ter a babá, então facilitava, né? Então, o Rafael mama até hoje, ele tem 1 ano e 4 meses, então ele mama até hoje. Eu acho que porque eu tô aqui em casa, então tem essa facilidade, né? Essa disposição, né? Tá disponível para ele mamar a hora que ele quer. Então, tem tudo isso. E aí a gente colocou o que poderia também ser feito além da psicoterapia, além da supervisão, né? Outros produtos de renda passiva, né? Que não necessariamente precisasse do meu envolvimento naquela carga horária, né? Que tivesse ali naquele momento, né? Então, cursos, e-books, né? Que eu lembro que saiu um e-book no período da gestação. Você lembra? Que o Faros, Guia Prático de Estudos, eu estava... Antes de parir o Rafa, eu pari o meu primeiro e-book, né? E por que não? A gente pode, né? Que história é essa? Sim. Tava muito produtiva, né? Então, isso eu lembro que foi bastante produtivo. E uma das coisas que eu recebo também, Márcia, de quando eu contei assim para algumas clientes e tudo mais, é a questão de que mudando muito o cenário de que além de sermos autônomas, né, muitas psicólogas hoje são chefe de família. Então, antes essa renda seria uma renda complementar, hoje essa é a renda principal, né? Então, essa preparação para essa licença maternidade, tem muitas psicólogas que não contribuem com o INSS. Então, não vai ter ali naquele período, parou, secou, né? Então, assim, toda essa orientação na questão do INSS, dessa contribuição e tudo mais, né? Que é uma das coisas que as pessoas me falam. E quanto tempo eu demoro para voltar? Elas sempre me perguntam isso, assim, né? Quando que eu volto? O que seria um ideal para voltar, né? Aí entrando naquele negócio do ideal e do real. Se a gente for pensar que hoje as empresas com maior responsabilidade social aderem aos programas de incentivo e dão 6 meses de licença. Mas aí, para um profissional autônomo, o cenário ideal seria a gente conseguir provisionar o dinheiro. Mas, né, se você não consegue fazer isso, pelo menos você tem que ir lidando mesmo com a tua possibilidade de que gastos que você vai cortar, o que você vai deixar de fazer, né? E até tomando meu exemplo pessoal, assim, na época que eu fiquei grávida, eu era casada, mas eu recolhia meu INSS certinho, eu como autônoma, e eu me divorciei durante a gravidez. Então, eu não tinha pensão, porque meu bebê ainda estava dentro da minha barriga, e eu vivi foi o INSS que me salvou, né? Então, eu nunca imaginei que eu ia precisar tanto daquele dinheiro, porque era o único dinheiro que eu tinha. E aí a gente está falando de questão de morar, assim, da tua
reputação, sabe? Daquele desejo de falar, eu consigo pagar alguma conta, eu estou botando um filho no mundo, mas eu pago as fraldas. Então, eu lembro que eu recebia aquele R$ 800 certinho, assim, conseguia fazer alguma das minhas coisas, e aí eu consegui um emprego CLT quando meu filho tinha 5 meses. Então, foi um perfeito timing entre acabar as parcelas da minha licença maternidade e arranjar um trabalho. Então, sabe, são coisas que, por mais que você esteja... Eu sempre alerto as mulheres, assim, a escolha da gestação, por mais que você faça ela junto de algum parceiro ou parceira, quem tá com o bebê dentro do ventre que realmente lida com a situação, né? Então, tem coisas que podem acontecer que vão te surpreender. E então, previna-se, planeje, crie cenários. Se você não está conseguindo fazer isso sozinho, busque ajuda, né? E essa ajuda, dependendo da situação, é psicoterapia, dependendo da situação, é um coaching mesmo, se você está funcionando bem. E aí, sabe, entra nessa para curtir a tua licença maternidade, porque é perverso você não viver a licença maternidade porque você está contando os dias na parede, tipo presidiário, pensando em quanto dinheiro vai ter para pagar boleto, sabe? Sim. Então, é algo que eu, com toda mulher que eu converso, que é autônoma principalmente, eu converso sobre isso, sabe? Sim, exatamente. Então, a gente tem esses cenários, né, de uma autônoma, psicóloga, a gente até conversou ontem que eu falei que concluiu uma pós-graduação, né, uma especialização em que 90%, né, mulheres em idade, né, de reprodutiva, que fala? Reprodutora, e acho que de 23, 24 anos aos seus 40 anos, sei lá, o mais que hoje em dia, né, a medicina está bem avançada. E o Rafa foi o único bebê que nasceu nesse período, né? E tinham quase 50 pessoas na pós-graduação. Então, o quanto também que a gente tem adiado, e será que a gente também não tem adiado? É claro, né? A gente até falou que o nosso aparelho reprodutor não tem acompanhado a nossa evolução de carreira, né? O tanto que nós queremos fazer, né, ainda, né? Depois que eu concluir isso, eu vou ser mãe. Depois que eu concluir isso, eu vou ser mãe, né? Então tem várias coisas, né, que a gente quer fazer antes de ser, né? E fica aquela, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Né? Tem muitas dúvidas nesse sentido, né? E vamos lá, e quem tá grávida sem planejar, gente? Porque não é pecado, isso acontece, né? Não. Tem gente que tá aí com um dispositivo intrauterino e ainda assim engravida, então a gente tomando tem que medicação, tomando, né? Sim. Então, essas pivotagens vão existir. Você tá pensando numa coisa, opa, para onde eu vou? Pivota. Descobre como. É aí que está a diferença. Daí de sempre trazer a mulher no lugar de protagonista mesmo. Então, aconteceu uma descoberta de uma gestação que não estava programada, respira, né? Se mantenha aí integrada e vamos descobrir qual é o caminho, né? Tem o apoio financeiro, não tem apoio financeiro, se eu tenho apoio, quanto que eu tenho? Além da questão financeira, a questão do apoio social, emocional, né? Porque essa situação, Mari, que você trouxe, eu quero isso, eu quero aquilo, depois eu vou engravidar. Tem mulheres que acabam sendo negligentes com o desejo de ser mãe, porque botam a carreira na frente, e tem mulheres que negligenciam a carreira, os estudos, porque a maternidade veio antes. Então, é desafiador encontrar o equilíbrio e não existe fórmula mágica e correta para todo mundo. Então, descubra a tua dose, né? Eu costumo falar que eu não sou o tipo de mãe grude, assim, eu curto meu filho, mas eu adoro também quando ele vai ficar com o pai dele. Então, sabe, são possibilidades. Você aprender a lidar com esses momentos em que teu filho, a tua cria, né, tá contigo, tá com os outros, você sozinha. Eu, mulher solteira, depois que eu tive meu bebê, como é que foi voltar para a era de relacionamento?
Quando eu casei, nem tinha Orkut. Quando eu me separei, tinha Tinder, Happn, estava cheio de oportunidade. Então, sabe, é como você vê aquilo que te surge, né? Mas lógico que Sim. você só vai estar, você só usufrui das oportunidades se você estiver integrada e saudável para lidar com aquilo. Então, se nutra disso, mulheres, sabe? Para quem aí Sim. está ouvindo a gente e está mulher e grávida, se Tô com nutra. tem várias mamães recentes aqui, mamães frescas, que se quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade, né? Quiserem fazer alguma pergunta, usem e abuse da Márcia, viu? Ela está à disposição. É, não sei se a Cassiana tá aí ainda, que a gente conversou hoje. A Marla, né, que também a gente já falou a respeito disso. A Brígida também falou que é o nicho dela. Qual que é o nicho, Maria? Não sei se você está aí ainda, mas é trabalhar com mães, a questão da maternidade. Eu sei que você é psico, mas o que é que você está? Não sei se você ainda está aí. Ela falou agora há pouco que era o nicho e ela estava adorando o assunto. Se tiver quiser voltar, fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição. Eu já Uau, preenchi duas duas laudas de laudas. anotação. Que legal. Que E legal. pode ter mulher assistindo a gente, Mari, que nem pensa em ser mãe, tá? E de repente, assim, também há um espaço para isso, porque vocês não tomam o lugar de uma bruxa do mar do oeste, né? Que é a perversa mulher que fruto seco. Não, não é isso, né? Se você realmente exerce o poder sobre o teu corpo, e você não quer ter um bebê, como que você vai lidar com isso? E também o que é legal é não menosprezar as mulheres que escolhem ter filhos, né? Porque daí Isso. acaba acontecendo essa situação entre as próprias mulheres, porque a gente tem que ter uma coragem danada de ver o processo do outro e não sentir inveja, sabe? Tanto daquela mulher que recebeu o apoio que você não teve, ou daquela mulher que exerceu uma escolha que você não fez. As diferenças, gente, hoje em dia a gente realmente traz a questão de viver a diversidade, né? Diversidade tem sido a palavra que depois da minha gestação, aí eu entendi o que era isso, sabe? Porque a diversidade é imensa. A cada dia você se surpreende com as configurações das famílias, as configurações dos ambientes de trabalho. Então, poder trabalhar de casa, eu lembro que um dos meus trabalhos, eu tinha que conectar às 6 horas da manhã para fazer reunião com os chineses, né? E o meu filho, às vezes, acordava. Então, eu estava lá, concentrada, falando inglês, meio nervosa. Daqui a pouco, vi uma cabecinha, assim, sabe? Eu falava, ai, meu Deus! E aí, o pessoal da China, super gentil, sabe? Então, é um contexto. Você encontra esses lugares que te acolhem, né? Sim. Você não vira uma ET porque você tem filhos, não vira uma ET porque você escolhe ter 4 ou 5. É tudo, é a tua vida. Se Sim. empodera da tua vida, tem orgulho da tua história, dessas Uhum. escolhas que você fez e das escolhas que você não fez, se orgulhe do que você fez com essas coisas que te aconteceram da vida, Isso, né? exatamente, exatamente. É bem isso, né? A Brígida está falando que ela está trabalhando com educação emocionais para pais e filhos e educadores. Ó, que legal, muito bom. Ah, ah. Aí acho que é a Dani, que é educação emocional dia a dia. É, a Dani falou que tá incrível. A live. Legal, bacana. Os Tem um. educadores, nossa, é tão interessante. Eu lembro que uma vez eu estava. Teve um ano que meu filho teve tanta crise na escola, menina, que eu cheguei a ser chamada 27 vezes para ir na escola. E o meu Nossa, empregador Márcia. já estava. E naquela época eu era CLT, a empresa tinha recém sido comprada, o empregador novo não gostava de flexibilidade. Então foi um momento Uhum. bem difícil para mim. E eu lembro que a pedagoga da escola
me soltou um comentário assim sobre a questão de eu não estar disponível. Cara, quando eu escutei aquilo, eu entrei no meu carro, eu desmontei, sabe? E aí o meu filho estava no banco de trás, e aí ele pequenininho, acho que ele tinha 5 anos, ele, mamãe, assopra a velhinha e cheira a florzinha. Deu, o que é isso, Marcelo? Dele, faz, mãe, assopra a velhinha e cheira a florzinha. Era a respiração que ele aprendeu na aulinha Pra que ele tinha acalmar. de yoga e de controle emocional. Emocional. E tava ele ali, 5 anos Te de idade, me ensinando. dando apoio. É fantástico, gente. Muito legal, porque tá todo mundo da família, vamos se ajudar, né? Ele com 5 anos contribuiu. Já pensou, né? Oh, meu É. Deus, é assim mesmo que a Dani falou que é ela mesmo que ela tá adorando. Se quiser fazer algum posicionamento, Dani, que a Dani também é mãe de dois e trabalha e tá na correria aí também no dia a dia, e grava vídeo e faz isso, faz aquilo. Também quiser fazer alguma contribuição também, é muito bem-vinda. Eu ia falar que tem um podcast que eu recomendo, depois quem quiser eu posso postar, que fala sobre justamente essas famílias, né? As várias famílias, né? E as peculiaridades de cada uma só são famílias, né? Então, famílias que não têm filhos, que decidiram não ter filhos, famílias que têm muitos filhos, que têm só um filho, que têm filhos adotivos e tudo mais, e o quanto que né, eles contam um pouco a história, mas é tão lindo. Eu lembro que eu tava grávida, a gente tava indo para Curitiba e eu e o meu marido choramos, assim, ouvindo o podcast daqui até lá, porque é muito bonito, assim, né? Você se permitir ouvir outras histórias e que tá ok, são, né, só outras situações, assim, né? Apenas validando aquilo que você falou, né? Se não quer ter, não tem problema e tá tudo certo, né? Eu tenho uma colega minha que tem uma família grande e eu acho tão lindo, sabe? Ela conseguir ter, eu acho que é uma coragem e é lindo e funciona super bem, não tem nada de errado, é só diferente, né? Então, a gente viver com essas diferentes composições e se aceitar também com a tua composição, né? Eu, por exemplo, não tinha ideia de ter um filho só. E aí eu pensava em ter um marido e vários filhos, estou indo para vários maridos e um filho. Então a vida muda, gente. Isso mesmo. A gente se transforma, né? Então tem que escolher, tem que ver como é que são as coisas. O que você tem, o que você faz disso, né, Mari? Exatamente. Então, Márcia, fala para mim assim, para mim e para as psicólogas aí que estão nos acompanhando, as que estão mamães aí recentes, que eu sei que estão aí, mas não se manifestaram e tudo bem. Depois a gente conversa no privado, né? Como que pode parecer besteira, né? Mas esses dias perguntaram assim para mim, para nós, né, que somos psicólogos e que atuamos há muito tempo com isso, assim, eu fiquei pensando, é verdade, né? O que eu falo, né? Quando que eu preciso, o que eu preciso ter, tá passando para poder procurar um coaching de carreira, de planejamento, né? Igual na minha condição, você falou, tá saudável, né? Então, na minha condição, eu já tinha feito um processo que foi muito bom, já te conhecia e falei, bom, acho que essa guria aí vai me ajudar, né? Porque eu fazer um negócio com ela aí vai ser bacana, vai ser legal. Então, assim, eu também estava com a cabeça aberta para isso, disposta, né, a receber uns puxões de orelha, uns feedbacks e tudo mais. Estava fazendo a minha terapia pessoal na época e tudo mais, né? Mas tem um ideal para a pessoa para ela procurar um processo de planejamento? As pessoas te procuram com várias demandas, como que é isso, assim? Só para... Olha, o que eu acho que é fundamental é a pessoa. Eu adoro lidar com crise. Quem tem crise consistente vem para o coaching, crise de decisão, crise no aspecto assim de
isso aqui está muito claro que não me satisfaz, ou isso aqui é o que eu quero, como é que eu chego lá, né? É realmente como se fosse assim, eu tô ali na risca do pênalti, não sei se eu chuto ou se eu seguro um pouco a bola. Esses são os melhores momentos que eu vejo para uma pessoa procurar o coaching. Pensando no contexto de quem está gestante, pode ser que alguns coaches recebam uma mulher gestante e achem que, nossa, mas será que agora é hora de você pensar na tua carreira? Então, se você escutar isso, procure outros profissionais, outras profissionais, para ter alternativas, porque você tem que testar, né? Lógico que se a pessoa está vivendo alguma coisa assim mais que mobiliza a emoção dela, que a autoestima está muito mexida, não tem como forçar, né, Mari? Lembra aquele exercício, por exemplo, que você citou no começo, que foi importante, de você encontrar o teu centro, os teus relacionamentos. A gente fez aquele exercício para você realmente pensar aonde eu vou priorizar o investimento da minha energia, né? Quem está com a autoestima mais bagunçada não consegue fazer aquele tipo de exercício, essa clareza das ideias. Então, se não existe essa confusão, esse medo, a ansiedade social de agradar os outros, é um momento excelente para fazer coaching, tá? E a gestante que quer também pensar e planejar, até me veio aqui, eu trabalhei muito junto de mulheres que empreenderam por causa da gravidez, que são as mães empreendedoras, o movimento, né, de mães empreendedoras. Então, era aquilo, era a mulherada com o sling, o bebê ali, ó, as mãos livres e trabalhando, tá? Então, para algumas funciona super bem isso, para outras não funciona, tá? Então, é muito legal você tem uma dúvida, pensa que conversar com alguém sobre isso, que tem experiência, vai poder te ajudar, isso é um sinal de maturidade para você fazer um coaching, tá? Porque você tem que ter capacidade crítica para ouvir o que está sendo dito para ti e falar, cara, isso é estranho, será que eu quero isso? Né? Porque se você tem esse critério, beleza, faz o teu coaching estando grávida, estando no puerpério, porque puerpério também é uma situação bem delicada, né? Algumas pessoas não conhecem, mas o puerpério é o período depois do parto. Hoje em dia fala-se muito de depressão pós-parto. Sim, ela vem, mas existe a depressão que já existia antes, mas você nem sabia, e depois do parto veio com tudo, né? Então, é esse cuidado de você, de repente, na hora de voltar para o mercado de trabalho, resgatar a tua autoestima, lembrar quais são os teus talentos e ir para um mercado negociar empregos que viabilizem a tua qualidade de vida dentro do formato que você quer, né? Cada vez mais empregadores estão percebendo que dá para trabalhar com 4 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, né? Tem gente que não sabe nem que pode propor isso, mas tem lados positivos da reforma trabalhista. Não é prática ainda, mas se a gente começar a pedir, pode se tornar mais comum, né? Então, eu penso assim, Mari, realmente tendo essa criticidade e autoestima para não aceitar tudo o que o outro profissional vai dizer, a pessoa está ótima para fazer um coaching, tá? Sim, vai questionar também, olhar, pensar o que é, né? Ter esse filtro também, né? Do que é para mim, o que não é e tudo mais, né? E você estava falando das mães empreendedoras, aí eu lembrei, nós duas, há 2 dias atrás, conversando sobre hoje, você estava fazendo janta para o Marcelo, se não me engano, ia receber o Marcelo, alguma coisa assim, e eu correndo atrás do Rafael, que estava enfiando o dedo na tomada, né? Exato. A gente falando sobre por áudio no WhatsApp e, né, peraí que o Rafael tá enfiando o dedo na tomada e tudo mais, né? E ontem, quando a gente conversou, coloquei o Rafa sentadinho, comendo uma banana e assistindo Peppa Pig e a gente montando ali a nossa reunião, né?
Porque a gente pode fazer isso, mas quando a gente está interagindo com o cliente, Mari, as pessoas Não não tem aceitam jeito. isso. Então, isso também é uma característica que é bem importante para quem decide, né? Ah, eu vou trabalhar de casa depois que tiver meu filho. Compreender que vai ter que pôr limites mesmo, porque as portas não podem se abrir, o bebê não pode chorar, não podem bater rapidinho para perguntar onde é que está a mamadeira. Então, existem alguns cuidados que vale a pena a profissional ter, porque não é porque você está empreendendo depois de mãe que vai ter exceções, tá? E isso é algo que eu trabalho muito com as minhas coaches. O que você quer passar para o teu cliente, qual é o teu padrão de qualidade, então vamos pensar no que você vai fazer para assegurar isso. Sim, tanto é que hoje nós estamos aqui, aí o Rafa tá com alguém, o Marcelo tá com alguém, né? Que aí nós estamos aqui a todo para poder estar toda plenamente atenção, aqui. né? Plenamente aqui, né? Exatamente. A Dani falou que ela queria ter ouvido tudo isso quando os bebês dela nasceram. No primeiro, que hoje está com 3 anos, voltou com 2 meses a atender. E no segundo, com 6 meses, que ela tem a idade do Rafa. E acho que ter um espaço para pensar tudo isso e aceitar as dificuldades de cada uma pode fazer muita diferença. No meu caso, as gestações foram difíceis e ter uma profissional com esse olhar e colocar a mão na massa, como dava, teria sido mais saudável. Eu pensei em alguns momentos que não conseguiria me dividir entre a carreira e a maternidade, mas entendi que eu estava me julgando demais e precisava de ajuda. Voltei à terapia e contribuiu muito para o meu desenvolvimento e trabalho com as mulheres. Fui criada de forma muito inflexível e vejo o quanto consigo mudar o que penso e vivo. Bacana. Obrigada, Dani. Muito legal. E a Brígida disse que ela vê uma necessidade muito grande de trabalhar na educação emocional para que os pais e também para os educadores, que também são educadores, né? Enquanto a Marcela falando, eu anotei aqui. Ontem, num grupo de supervisão, nós fugimos um pouco da pauta e falamos um pouco do ser mulher, do ser mãe, todas as dificuldades, e depois, no final da tarde, cada uma ali foi e agradeceu por aquele espaço, o ouvido uma da outra, né? Que a gente saiu, mas ninguém se incomodou de ter saído ali da pauta. Acho que a gente estava precisando mesmo falar. Falei que depois, num grupo de supervisão, virou um grupo terapêutico, né? Mas eu percebo, assim, que muitas vezes a gente se vê muito sozinha, né? Então, assim, a profissão de psicologia é muito solitária, né? Terapeuta, né? Coach, autônomo, né? Eu brinco, assim, que o meu amigo secreto eu faço comigo mesmo no final do ano da firma, né? Então a gente tá muito. Eu vou lá e compro um presente para mim. Em compensação, então, todo mundo vai para um resort da tua empresa. Tudo isso. E aí eu pego, a gente se sente muito solitário e não precisa ser assim, né? Nós temos com quem contar, só que às vezes a gente não sabe que tem esses profissionais, né? Para contar. Então, eu sempre falo assim que eu falo muito do que fez bem para mim, né? O que eu consumo, né? Por isso que eu falo da terapia, por isso que eu falo do coaching, eu sou defensora. O coaching, peraí, você fez com quem? Qual que é os profissionais que você fez, né? Vamos olhar, né? E então, eu acho que a gente perceber que não está sozinha em tudo isso, e acho que é isso que você falou, né? Do não julgamento e do fortalecimento de nós enquanto mulheres. E foi isso que eu falei quando coloquei a nossa foto, né? Que eu fui muito incentivada quando eu era mais nova. Eu acho que não só eu, acho que é uma questão muito cultural de ver a mulher como rival, né? Como uma competição e tudo mais. Aí como a gente começa a se ver, né? Olhar as mulheres com admiração, tentar entender por que isso, porque acho que é muito bacana o tanto que eu aprendo em olhar, sabe? Eu falo, nossa, mas fulana é admirar a outra, sem precisar dessa questão, né, de inveja e tudo mais, né? Foi muito libertador poder ver dessa forma, né? Sim. Cada vez mais que a gente se aceita, você consegue aceitar o outro, né? Inclusive se for tua cria. Então,
A nossa geração hoje pode falar sobre isso, conversar. Eu sou muito grata por tudo que a minha mãe fez para mim, porque o que ela viveu é muito diferente do que eu tenho, né? Então, e imagino que outras mulheres no futuro terão outra estrutura. Então, quanto mais a gente conseguir encontrar mesmo a possibilidade dentro do que a gente tem, maravilhoso, né? E conversar, eu gosto muito, Mari. Depois que eu fiz a formação de terapia comunitária, o Adalberto Barreto fala muito sobre essa situação da gente contando os causos, contando as histórias, a gente vai encontrando a possibilidade e se encoraja, né? Então eu adoro também as questões em grupo, as mulheres que de repente aí estão entrando na gestação, procurem esses grupos que hoje em dia existem para você entender o que é esse processo. Eu, por exemplo, eu tinha sido a bebê da família. Quando eu engravidei, eu tinha 30 anos e o último bebê da família tinha sido eu. Eu, particularmente, nunca tinha mexido numa criança, tá? Então, existe uma distância entre a nossa realidade em alguns momentos e o que é cuidar de um bebê. Vale a pena você estar perto de outras pessoas, entender a questão do parto, gente, né? Se preparar para o parto, seja lá do jeito que ele for, entender os tempos de recuperação de cada um deles, né? Eu, por exemplo, a saída da cesárea me achando a polivalente. Daí fui dirigir meu carro 10 dias depois, quase tive um treco, né? Outras não têm esse problema. Então, trabalhe com cenários. No pior dos cenários, é 40 dias sem pisar fora de casa. Simule essa situação, né? Não dá para você vestir uma fantasia de Mulher Maravilha e achar que vai parir e sair bonita desfilando, né? Algumas conseguem, mas para aquelas que não conseguem com tamanha rapidez, a gente tem que pensar nos cenários. Sim. E quanto que eu fico pensando assim, da gente não propagar também essa crueldade, né, com as outras mulheres nesse sentido, né? Eu lembro que quando eu emagreci muito rápido, assim, depois que o Rafa nasceu e tal, e aí as pessoas eles chegavam em mim e falavam assim, nossa, como você tá bem, né? E aí eu pensava assim, eu perguntava, bem como? Nossa, você tá magra, né? E aí eu pensava, bem tá magra, né? Tanto que eu tô cuidando da minha saúde mental, né? Falei, realmente, estou bem. Tô no puerpério e tô bem, né? Porque a gente tem toda essa questão que daria outra live, né? Pra gente poder falar a respeito dessa questão, né? Da cobrança, do corpo e de tudo mais, daria pra gente falar tudo isso. E até, Mari, me veio aqui, desculpa cortar, mas é importante para representar as mães que optam adotar uma criança. Eu pude acompanhar de perto uma pessoa que a bebê dela chegou e ela teve que, do dia para a noite, viabilizar tudo e se afastar em licença maternidade do trabalho. Então, você veja, por mais que você não saiba quando teu filho vai chegar, tua filha, trabalhar com essas hipóteses é como se você tivesse teu plano de emergência na gaveta, né? Assim como a gente faz o plano de maternidade, você também já deixa a malinha pronta, né? Bem isso. E o profissional vai junto, né? Nesse sentido também, né? De estar preparada. Eu falo assim, que a gente tenta controlar muito, né? Depois que o Rafael nasceu, eu vi o tanto que isso é balela, né? A gente não controla muita coisa, né? Mas tem coisas que é possível, né, Márcia? A gente se preparar, se programar, né? E eu sou muito grata ao trabalho que a gente fez e por isso que eu falo para todo mundo. E é engraçado que às vezes as pessoas vão conversar com vocês e eles falam, onde você achou essa mulher? Ela é maravilhosa. Eu falo, gente, você vê, né? Conversa um pouquinho com vocês, já falam, mas ela é ótima, que não sei o que eu falo, é mesmo. Ela é muito boa mesmo. Obrigada, Mari. É ótimo trabalhar com quem também está nesse ponto, né? Então, eu sou muito... eu tenho essa boa sorte de ser encontrada e encontrar pessoas. Então, fico feliz de poder aqui estar contando para você e com outras pessoas a gente contar para cada vez mais mulheres que é sempre possível. Eu acho que caiu.
Márcia, acho que caiu lá. Eu vou te chamar de novo, tá? Eu acho que deu 1 hora, sabe? Deixa eu ver se estará disponível em breve. Oi, oi. Acho que passou 1 hora aqui e vou chamar a Márcia de novo aqui para nós nos despedirmos e agradecer a participação de vocês. O Instagram me cortou. Pronto. Te chamei. Olá! Oi, deu certo. Esse Instagram é muito britânico, gente. Ele corta a gente. Corta, gente. É muito pontual. Pá, pá, acabou. Não tem aquele chorinho, não. Não tem a Tá bom. saideira, não. Obrigada para quem está ainda com a gente, para a gente poder se despedir. Verdade. A Regina tá aí. Obrigada, Regina, querida. Regina, obrigada. Então, Márcia, eu queria muito agradecer seu tempo, né? Que eu sei que agora você tem que correr para buscar o Marcelo. Que, né? Daquilo que a gente estava falando. E me coloco aqui à disposição de quem ficou curioso, quiser conversar um pouquinho mais. E aí, também fica à vontade, Márcia. Um grande abraço para todos que estão aí, a audiência da mulherada mesmo. A cada ano, cada vez mais sendo possível ser mulher do jeito que a gente é, né? Então, descubram a felicidade de ser quem você é. Então, fico à disposição e agradeço muito. Foi um prazer estar aqui com você, Mari. Sempre bom estar contigo. Sempre bom. Obrigadão, tá? Um abraço. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.